esquema vacinal completo. A primeira dose começa com 2 meses e a última com 4 anos. Então, alguém com 1 ano de idade não tem o seu esquema vacinal completo, mesmo dando as vacinas de forma adequada. E abaixo de 2 meses de idade, que a criança não teve nem a primeira dose, ela é extremamente suscetível a contrair a coqueluche e ao pior momento, a pior faixa etária para padecer, inclusive, com óbito. Então, a coqueluche é um problema, mesmo com o impacto vacinal, com a presença de vacina. Então, ela tem um sistema de vigilância epidemiológica mundial. E é engraçado que, como eu vi os textos de uma forma muito rápida ontem, eles falam muito de 2014 para frente da coqueluche. E eu mesma participei de um evento epidemiológico da coqueluche quando eu estava no HU, mais ou menos no ano de 2000, 2001. Então, assim, a coqueluche sempre foi um problema, tá? Essa tosse comprida, por quê? Porque o acometimento principalmente é da traqueia e dos brônquios. Diferente de uma pneumonia que pega já o alvéolo pulmonar. Então, é uma doença, uma infecção que acomete a via respiratória de condução, traqueia e brônquios, mas que com a evolução ela pode se virar uma pneumonia também, tá? E aí caracteriza-se por paroxismo de tosse seca. Por isso que a gente fala tosse comprida. É aquela tosse interminável que a gente vê tanto em consultório, enfim. A transmissão é do doente que está tossindo com a bordetela na sua orofaringe, na árvore respiratória, por gotículas contaminadas, para o suscetível, que é aquele que não está doente e vai se infectar, vai se contaminar, tá? Uma pessoa com essa tosse, além dela ser uma tosse exuberante, né, uma tosse que consegue ejetar gotículas a muita distância, é uma tosse prolongada. A pessoa pode ficar doente até 10 semanas. E nesse período todo, ela está transmitindo a coqueluche, a Bordetella pertussis. Então, é uma doença realmente existente desde que a gente se conhece por infectologia, pediatria, vacinação, e a vigilância epidemiológica vai trabalhando muito, de forma muito assertiva para controlar isso. Então, o que a gente está falando hoje? Deixa eu ver se o próximo slide vai falar sobre isso. Isso são coisas lindas, a minha bordetela. Só que é uma coisa bem técnica que dá para ser rápido, tá? Então, só a incubação já é mais ou menos de 1 semana, tá? Podendo ser até um pouco maior. E a infecção mesmo pode durar até 10 semanas. E durante todo o período, tanto de incubação quanto de doença, a pessoa está eliminando a bordetela e está infectando, tá? Num período de transmissão importante. E a coqueluche, a doença, tem 3 fases. A primeira fase parece um resfriadinho comum. Nariz tampado, catarro, uma febrinha baixa, aquela tossinha. Né? Parece um resfriado comum. E a fase seguinte, da fase catarral, que é a fase paroxística, é onde realmente se implementa aquela tosse comprida. Onde a tosse é tão comprida que a pessoa não tem tempo de voltar a respirar e começa a ter comprometimento até da sua oxigenação. Isso, quanto menor a criança, mais grave. Então, a criança chega a ficar cianótica numa tosse comprida. Só para dar uma ideia, eu vou falar na frente, num adulto, ou até uma criança, a tosse é de uma pressão tão grande que é uma das causadoras de hérnia. Pela pressão. Então, a primeira fase é a catarral, parece um resfriado comum. Nariz, febre baixa, tossinha seca, mal-estar e tal. E aí a tosse vem pra valer, essa tosse comprida, tá? Ela é totalmente descontrolada e na criança ela é extremamente reativa. Então, a criança está dormindo, quando ela está internada, a gente evita manusear a criança. Se for dar um banho nessa criança, o fato de manusear a criança faz ela entrar em crises de tosse, né? Então a gente tem que fazer tudo isso com aporte de oxigênio, é um drama mesmo. Vamos lá. Vamos lá. E aí tem a fase de convalescência, né? Dependendo da doença em si, que a gente fica só na fase leve, tem uns que entram na fase paroxística, um tratamento mais precoce ou menos precoce, e ela, de fato, a hora que acabou, ela acabou. Né? É uma doença que não tem uma evolução de cronicidade, mas ela pode, nessa fase ativa da doença, na fase aguda da doença, evoluir como complicação. Uma das complicações eu falei que é a hernia abdominal,
e as formas mais graves de coqueluche que acontecem na fase paroxística, durante o evento agudo da doença. Tem infecção de ouvido, a pneumonia, quando a gente não ficou mais só na traqueia e no brônquio dando aquele reflexo de tosse, mas ele já infecta o pulmão mesmo, dando pneumonia. Parada respiratória. E esse é o evento mais temido das crianças com coqueluche. E óbito, tá? Parada respiratória e óbito. A desidratação, por que a criança, o adulto, eu falo de criança porque é na criança que ela é mais grave. No adulto, no adulto ou no adolescente jovem, ou até mesmo no idoso, ela tende a ser essa tosse que não acaba, mas a pessoa não tem esse comprometimento todo. Isso acontece mais mesmo nas crianças pequenas, somente menos de 1 ano, tá? A criança não consegue comer, porque se ela come, ela começa a tossir. É impraticável respirar, comer e tossir. Então ela começa a desidratar e a gente tem que tomar para deixar a hidratação endovenosa. Lesão cerebral, tanto pela tosse quanto pela hipoxemia, né? E a morte. Então é uma doença grave, tá bom? Então lembra, o que tem que ficar pra gente? A doença existe no mundo inteiro, ela tem um impacto vacinal e mesmo com esse impacto vacinal, a gente tem que vigiar, né? Tem a vigilância do aumento dos casos e fazer a prevenção e o tratamento precoce, porque também é de fácil transmissão, alta transmissibilidade, como a gente já viu, tá? E os que mais padecem são os menores de 1 ano. Então, o panorama global, né, da coqueluche. Aqui vale a pena a gente lembrar de uma coisa. A coqueluche, durante a pandemia, como ela é uma doença de alta transmissibilidade, na pandemia com isolamento social, ela desapareceu. Como várias doenças respiratórias, o influenza mesmo, o vírus sincicial respiratório. Então, quando ela voltou, eu acho que aqui eu tenho um gráfico. Só para você ter uma ideia, essa incidência no Brasil dos casos documentados de coqueluche. Você vê que em 2014 que teve um surto, né? E aí houve um combate com prevenção, orientação vacinal, tratamento. E olha na pandemia, 2021, 2022. Ela sumiu. E agora ela está voltando, 2023 e 2024. E aí vocês poderiam me perguntar, nossa, e agora você está falando disso? A gente está tendo muito menos casos do que tinha em 2016, por exemplo, 2017, que foram as épocas pré-pandemia. O problema é a velocidade de crescimento. Então, a hora que acabou o isolamento social e que ela recrudesceu, do jeito que ela está, e a vigilância epidemiológica para coqueluche no mundo inteiro é muito bem feita, muito assertiva e muito documentada, a velocidade de progressão aqui é de tal monta que se a gente não fizer nada agora e colocar isso no modelo matemático, em muito pouco tempo a gente está pior que 2014. E é para isso que existe a vigilância epidemiológica. O problema não é o número de casos que a gente está tendo agora. Ele realmente é menor do que a gente tinha na época pré-pandemia. O problema é a velocidade com que isso está crescendo. Tá? Então a gente tem que atuar agora, né? E fazer essa estratégia de como a gente tem que atuar para a coisa não acontecer, e é para isso que serve a vigilância epidemiológica. E nisso o nosso Ministério da Saúde trabalha muito bem, a vigilância epidemiológica trabalha muito bem. Você vê que a gente já começou a receber um monte de informes, né, da Secretaria Estadual e tudo sobre isso. E isso não está acontecendo, eu vou voltar, tá, Gui? Isso não está acontecendo só no Brasil. E o Brasil ficou esperto, porque além de também aqui estar aumentando o número de casos, a gente teve um aumento em 17 países da comunidade europeia. E lembrando que a comunidade europeia, uma boa parte está em guerra, né? E essas doenças se alastram. A Ásia, que é Israel e China, lembrando que Israel é um país da Ásia, tá? Também é um país que está em guerra, então as coisas ficam fora, né? A China é o maior contingente populacional do planeta Terra, a Oceania tem, e o Brasil, Bolívia e Canadá também, que são os representantes da coqueluche nas Américas. E o Brasil, ele, durante a nossa vigilância epidemiológica, ele olhou muito para a Bolívia, porque está muito perto da gente. E é exatamente isso que os dados epidemiológicos dizem. A Bolívia está caminhando em passos largos nisso. E a gente faz fronteira, então a gente tem que atuar. Tudo bem? É um negócio bem legal, bem sério, bem resistente. E só para ter uma ideia aqui,
a distribuição no Brasil. E olha lá, o pior, né? A maior distribuição de coqueluche no Brasil é em São Paulo. Aqui eu faço uma ressalva, que para a gente saber se está tendo coqueluche ou não, a gente tem que fazer a identificação laboratorial. E essa identificação laboratorial só é feita em paciente internado, porque o suave que colhe é um procedimento delicado, então é feito só em um ambiente hospitalar. E essa amostra tem que chegar no Adolfo Lutz, que é onde nós fazemos toda a identificação da bordetela, no espaço de tempo exato. Então é uma logística que para São Paulo até que tudo bem. Mas você imagina isso fora de São Paulo. Então eu fico duvidando se a gente tem menos casos fora de São Paulo, eles só são menos detectados. Essa vigilância é pautada na identificação, mesmo porque essas tosses compridas, que a gente chama de síndromes coqueluchoides, parece a coqueluche, mas não é causada só pela bordetela, e sim por outros agentes, e que são menos letais como a bordetela, mas aquela fase catarral é idêntica. Então, para você saber se você está falando com a bordetela, que é a tosse comprida que causa o óbito, que é de gravidade, que tem vacina, a gente tem que fazer essa identificação que não é fácil, tá bom? Aqui, só para a gente ver o que é o trabalho da vacinação na prevenção da coqueluche. Então, em 2000, aqui, eu estava em 1990, 1991, eu estava participando desse trabalho. Lá no HU, a gente era um centro de referência de isolamento de casos de coqueluche. Então, toda a síndrome coqueluchoide aqui, a gente fazia, a gente tinha uma equipe de enfermagem treinada para fazer o swab e ia direto para o Adolfo, que a gente tinha uma logística, um carro só para fazer isso, para não furar o tempo. E alguns centros em São Paulo, pelo que eu estou lembrando, tinha a Escola Paulista, o HU, a escola. Tinha alguns setores de otorrinolaringologia que pegavam algum caso e fazia. E a gente colaborou, acho que, com o maior número de casos de coqueluche foi o HU. E eu estava lá fazendo parte do trabalho. Mas eu nem. Isso aqui, a maioria dos textos que a gente lê agora só fala de 2014. Olha a diferença do surto de 1990, que eu estava trabalhando lá no HU, para aqui, ó, 2015. Era muita criança morrendo de coqueluche naquela época. O negócio era sério. E pode ficar, né? Tinha coqueluche, não mudou nada. Então, o que se fez naquele momento? Se fez um incremento. Você está vendo que a linha de cima é a cobertura vacinal. Quando você melhora a cobertura vacinal, automaticamente você causa um impacto na doença. O DSA diminui muito. Dá para ver? Eu estou sem meu computador. Então, conforme você melhora a cobertura vacinal, você diminui muito os casos, né? E em 2014, 2015, houve de novo uma queda de cobertura vacinal com aumento no número de casos. E agora a gente está no pós-pandemia. Lembrando que não só a bordetela voltou normalmente a circular como nós, mas a cobertura vacinal na pandemia foi muito baixa. Então, a gente tem um modelo matemático que explica exatamente onde a situação vai acabar se a gente não fizer nada agora. Por isso que veio tanta referência para a gente tomar cuidado com a coqueluche, enfim, isso aí, tá bom? Então, aqui, eu já falei, mas acho que vou falar, isso é importante. A criança, e principalmente os menores de 1 ano, eles são as crianças mais suscetíveis a terem as complicações da coqueluche. E a própria cobertura vacinal deixa essa faixa etária descoberta. E não tem como ser diferente. A gente tem que repetir a vacina a cada 2 meses. E agora a gente vai falar da vacina, que é o que a gente precisa saber. Por que é tão importante repetir a cada 2 meses? Porque a imunidade contra a bordetela, quanto menor a idade, ela é pior. Então, ela perde rapidamente os anticorpos conferidos pela vacinação. Por isso, a gente tem que ficar repetindo a vacina, tá? E depois de 4 anos de idade, isso também acontece. A criança acima de 4 anos de idade, ela não tem ainda a capacidade de imunidade como tem uma pessoa acima de 20 anos de idade, por exemplo. E a gente lembra que a última dose é com 4 anos e a próxima é só com 14.
esse período está mais do que documentado que boa parte dessa população já perdeu o efeito protetor. Por isso que a Sociedade Brasileira de Imunização preconiza um reforço com 9 anos. Porque a gente entende que esse balanço de queda de imunidade acontece entre 4 e 5 anos. Então, a gente faz a última dose com 4, teria um reforço com 9, teria a dose dos 14 anos e depois a cada 10 anos, desde que essa população esteja muito bem vacinada. E depois de 14 anos a gente tem um pouco mais de efeito protetor, mas mesmo assim a gente repete a cada 10 anos, tá bom? Entre outras situações como gravidez que a gente vai falar, tá? Eu que agradeço, Gui. Agora eu vou falar da vacina. Agora eu não vou falar, quem vai falar são vocês. Aonde que a gente trabalha no combate à coqueluche? Falando de vacina, que é prevenção. O pediatra em si, ou os clínicos, os pneumologistas, tem que ir atrás de um diagnóstico precoce. E quando a gente tem, assim, falando como da parte médica, quando a gente tem uma síndrome coqueluchoide, por exemplo, igual a da Irene, a gente tem antibióticos específicos para isso, que são os macrolídeos. Então a gente começa tratando, né, com os antibióticos, mas em crianças pequenas a vigilância é muito mais intensa. E até o próprio macrolídeo que a gente usa, ele não só combate a bordetela, como os outros agentes tratáveis com antibióticos das síndromes coqueluchoides. Mas é importante o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Então vamos lá, a gente vai falar então da vacinas. Qual é a vacina que cobre a coqueluche? É a tríplice bacteriana. Boa, porque como existe a tríplice, agora é para vocês mesmo, tá? Como existe a tríplice viral e a tríplice bacteriana, são duas coisas totalmente diferentes. A única coisa que tem em comum são 3 antígenos na mesma vacina, tá? Então, a tríplice bacteriana, lembrando que a Bordetella pertussis é uma bactéria, tá? E a vacina contra a coqueluche não existe ela isolada. Aí eu vou fazer uma vacina só para pertussis. Ela sempre foi conjugada e com mais 2 bactérias. E a bactéria que causa a tríplice bacteriana vem antígenos contra a bordetela. Difteria, tétano e pertussis. Exatamente. Então, a difteria e o tétano são doenças causadas por bactérias e a pertussis também. Então, por isso que é tríplice bacteriana. E nós não vamos achar e vacinar ninguém só com a pertussis, por conta da coqueluche. É sempre esse esquema, tá bom? Mesmo porque o problema do tétano e da difteria corre em paralelo. Então, a vantagem de se vacinar e o esquema vacinal, ele acaba resolvendo os 3 problemas ao mesmo tempo, tá? E aí, a gente vai ver, então, finalmente, a diferença entre essas vacinas, tá? Lembra para mim, em relação à vacina contra difteria, tétano e pertussis, quais as variações em vacinas a gente tem no mercado? Não entendi. As variações? Que tipo de vacina e diferença que a gente tem no mercado para essa a tríplice bacteriana? A gente tem de 3 tipos. Na verdade, de 2 tipos. DTP e DTPA, não é? Que tem a diferença da rede pública com privada. Isso. E mesmo a DTP e a DTPA, que são diferentes, dentro delas nós temos diferenças na carga antigênica do B, do T e do P. Então é isso que a gente vai falar agora, tá vendo? Que eu falei que vocês vão falar. Então, assim, lembrando, gente, para vacinar contra a coqueluche não existe uma vacina específica. A gente tem sempre ela de mãos dadas com a vacinação contra a difteria e o tétano. É a tríplice bacteriana, DTP. A tríplice bacteriana, eu já vou falar sobre isso, vou falar um pouquinho da vacina aqui já tem uma pegada de esquema vacinal e tipo de vacina. Mas a gente vai. Deixa eu ver. Qual é o esquema vacinal clássico
contra a difteria, o tétano e a coqueluche. 2 meses, 4 meses, 6 meses, depois 15 meses, 4 anos, depois 9 anos e depois 14 anos. Muito bem. E é isso mesmo, tá? Agora, vamos, pra gente não decorar e ficar uma coisa bem clara, por que que a criança faz a primeira dose com 2 meses? Se ela corre o risco, eu sei que eu que vou responder, mas é importante pra gente gravar o melhor jeito da gente entender o esquema vacinal é entendendo como funcionam as coisas. Então, por que que a gente não vacina antes de 2 meses? Se a criança pode contrair a coqueluche, a difteria e o tétano antes de 2 meses. Então, por que o tétano no neonatal? Lembra dessa história? Antigamente, agora não tem mais. Por quê? Porque a criança abaixo de 2 meses, ela não produz anticorpo. Não adianta dar vacina para ela. Você pode até dar, mas ela não vai produzir anticorpo. Então, dentro de todos os estudos, há dezenas de anos, qual foi a primeira dose possível para ser dada para a gente começar a produzir anticorpo? 2 meses. Então, por isso que a primeira dose é dada com 2 meses, não é dada antes. Mas se a criança pode morrer antes de 2 meses com coqueluche, elas que morrem, tá, gente? Elas estão morrendo, esses óbitos nas estatísticas são elas. O que a gente pode fazer? Rezar para essa criança não pegar coqueluche? Muito bem, Irene. É isso que a gente tem que indicar. A vacinação da mãe grávida. Ou no puerpério. Porque se ela estiver grávida e fizer a vacina, ela vai mandar via transplacentária um pool de anticorpos que vai segurar essa criança até ela receber a primeira dose. Então, gente, isso é obrigatório. A gestante tem que receber a tríplice bacteriana. Grávida, doutora? Todas. Em qualquer época da gestação. Tá? E Mas já faz parte do... Faz. Então, já faz parte. Depende do quê? Dos médicos lembrarem de indicar, mas normalmente os obstetras indicam, tá? E no SUS, agora faz parte do calendário. As grávidas, as puérperas podem tomar, tá? Mas vamos supor, mas não foi sempre assim, tá? Não foi sempre assim. E vamos lá. E eu vou te falar por quê. Eu vou falar para todo mundo por quê. Mas vamos lá, a gente está no raciocínio. Então a gente entendeu porque a primeira dose tem que ser com 2 meses e para o bebê não padecer da coqueluche, a gente pede para a mãe tomar. Mas aí vamos supor que a mãe toma, o bebê nasce, ou ela não tomou por algum motivo, né? A gente orienta e muito aquele bebê que acabou de nascer, que as pessoas que convivem com aquele bebê, os avós, você imagina que eu falei, olha, o anticorpo do indivíduo vacinado de uma forma adequada vai caindo a cada 5 anos. Como que está um avô hoje de 60 anos que tomou seu esquema vacinal completo? Com 60 anos ele é avô, ele tem algum anticorpo? Nada. Ele pode estar com a bordetela na sua orofaringe? Com certeza. Quantos idosos não tossem pra caramba? E às vezes eles são até assintomáticos daquela tosse que acha que é pó do cigarro, né? E vai visitar o bebê quando nasce. Por isso que são esses bebês que morrem de coqueluche. Então a mãe tem que ser vacinada durante a gestação para passar a proteção. E no ambiente que esse bebê nasce, as pessoas que vivem em torno, a babá, a funcionária doméstica, os avós, têm que tomar vacina. Aí eu poderia falar, mas eu tomei a minha vacina há 2 anos atrás. Passei a clínica Prosperidade Vacina falou que era importante o idoso tomar a vacina e tudo. Na dúvida, não teria nem problema tomar de novo. Aliás, o ideal é tomar. Não tem certeza de quanto está protegido ou não, tanto que na gestação já se preconiza essa vacina, independente da última dose que a pessoa tomou. Ela toma, né? Eu tenho um filho ano sim, ano não. Mas todo ano ela vai ser vacinada. Porque ela vai ter um booster, né? Um booster de produção de anticorpo que vai mandar para esse bebê. Então, com certeza, esse bebê vai estar protegido. Então, toda gestação é passível de ser vacinada, independente da última dose. E esses adultos que circulam na criança, também, independente da dúvida, faz. Tem problema ter tomado há pouco tempo, ter uma baita reação por tomar de novo? Não. Tá bom? Não. Então, vamos lá. Então, a gente faz com 2.
Agora, a Isa é que Não, assim. só uma Eu tô esquecendo a menina ali. Tá escondida. Por que a gente fala aqui? Porque a gente tem que repetir 4 anos. Agora você olha aqui? É. Eu já respondi uma. A gente respondeu por Eu já respondi. Por que a gente faz com 2 e tem que repetir com 4? Por que a gente não repete com 5? E quando o paciente chega lá no consultório e ele atrasou a vacina, não fez com 4, eu fico um pouco brava. Já tá vencido. Bem Teoricamente, né? Um pouco bravo. Por quê? Porque a criança, lembra, como que é o sistema imunológico para isso na criança? Fraco. Então, você faz uma dose, ela produz anticorpo. Mas esse anticorpo é protetor por no máximo 2 meses. Deu 2 meses, é como se ela não tivesse tomado nada. Entendeu? E aí a gente vai e tem que repetir por 4 meses. Por 4 meses, a criança também tem um sistema imunológico frágil. E ela também perde essa proteção em 2 meses. Então, ela tem que fazer de novo com 6. Então, a gente tem a primeira dose, a segunda dose e a terceira dose. Olha que interessante. Por que a gente não chama a segunda e a terceira dose de reforço? Ela não é reforço, é como se fosse a primeira. A anterior não resolve mais nada naquele momento. Então, a primeira dose, a segunda dose e a terceira, como se fosse a primeira vez. Deu para entender? Aí, quando ela faz 6 meses, você pode reparar na carteirinha de vacinação, tá escrito aí sim, com 15 meses a gente entende que a criança já tem uma memória imunológica e que aquela vacina vai fazer um booster, só vai fazer aquilo acordar. Mas ela já fez uma memória imunológica. Então ela chama de primeiro reforço. E com 4 anos, a gente chama isso de segundo reforço. Pode reparar na carteirinha de vacinação que exatamente está escrito. Então, primeira, segunda, terceira dose, 2, 4, 6. Primeiro reforço com 15 meses e o segundo reforço com 4 anos. Tá? E aí a gente entende que, desta forma, você percebe que de 1 ano para 4, a gente esperou 4 anos. Porque é o que eu estou falando. Entre 4 e 5 anos, a gente perde os anticorpos. Então, eu preciso fazer um reforço. Eu preciso fazer um reforço. Pode reparar que é mais ou menos a cada 4, 5 anos. Então, com 9 anos é importante isso. E eu poderia então dizer, mas olha, a Adriana falou que com 9 anos, quando ela pega a coqueluche, que nem a Irene com seus 25 anos, ela tem muita tosse e tudo, mas não é essa criança que vai a óbito. Mas ela, além de ela transmitir para alguém que pode ir a óbito, é um tempo muito grande de tosse e de doença. Sim. Onde a criança, ela falta na escola, ela transmite para um monte de gente. Ela tem que... O esquema antibiótico é caríssimo. Né? A claritromicina, ela é caríssima. Os macrolídeos são antibióticos caros, entendeu? Então, por que eu vou gastar dinheiro com antibiótico e não vou usar a prevenção com a vacina? Então, a Sociedade Brasileira de Imunização indica que faz tempo essa vacina, mas o SUS não dá, tá bom? Doutora, só um complemento. A pessoa esqueceu a carteirinha, perdeu a carteirinha. Quando ela é indicado sempre fazer a dose da tríplice. É isso, adulta. Então, de olho fechado. De olho fechado, Perdeu a carteirinha. Por exemplo, ela só podia ter feito, não tinha tossido um monte. Só precisa tomar cuidado que nem todas as tosses, a síndrome coqueluche são da bordetela. E tem o micoplasma. Teve um médico para ele pedir o exame. Não, esse a gente só faz internado, só em caso grave. Né? Nossa, se a gente fosse fazer exame e toda a tosse disso, não teria mais ninguém andando na rua, estava todo mundo colhendo o exame. Não, a gente só trata, dá um antibiótico e pronto, tá? Agora o bebê, sim, né? O bebê a gente interna pela gravidade de hipóxia, né? E lesão e tal, porque a complicação é em criança pequena, tá bom? Mas então, deu para entender o esquema vacinal e por quê? Então, a partir de 14 anos, a princípios, a gente não faria mais reforço para crianças. Pelo SUS, a partir de 14 anos, a gente tira da vacina. Vou esperar ela sentar. Pode reparar que em amarelo, tá?
Com 9 anos o SUS não dá a vacina, só tem no sistema privado. E com 14 anos o SUS só repara, reforça a difteria e o tétano. Eles tiraram a pertussis, quer dizer, nunca teve, entendeu? Então a gente tem feito essa insistência e por isso que todas as grávidas fazem. Porque a hora que a pessoa engravidou, a última dose que ela tomou foi com 5 anos. Então com certeza ela não tem mais antibiótico, entendeu? Então assim, a grávida toma mesmo. Mas ela deveria tomar então com 14 anos e a cada 10 anos. Ou, independente da última dose, na gestação. Tá bom? Então vamos lá. Esse slide vai longe, gente. Então, agora vamos falar das diferentes. A gente falou da tríplice bacteriana. A gente entendeu que o SUS não faz mais a tríplice nem com 9, nem com 14. Nem faz mais, para com 4. Agora vamos ver as diferenças. De fato, a gente tem 3 tipos de tríplice bacteriana. Se eu falei que quanto menor a idade da criança, menor a resposta imunológica, você acha que se eu fizer uma vacina agora, eu vou colocar para criança pequena, abaixo de 4 anos, mais antígeno para estimular mais anticorpo ou menos antígeno para estimular menos anticorpo? Hã? Mais? Por quê? Ela reage mal. Isso. Se ela reage mal, tem que pôr mais antígeno. É que nem a gripe em idoso. Por que o idoso tem 4 vezes a dose? Porque ele reage mal. Para ele produzir o mesmo anticorpo que um jovem, eu tenho que pôr mais antígeno. Por isso que a criança de 2, de 4, de 6 e de 1 ano, né, 15 meses, independente de ser no SUS ou no privado, a gente não coloca o D, o P e o T maiúsculo? Sim. Quantas vezes eu corrigi a gráfica? Por que o P tem que ser minúsculo e o P tem que ser maiúsculo? E o D também? Por causa da quantidade de antígenos. Então, quando eu olho aqui, ó, a DTPA com o Dzinho e o Pzinho, esquece o A, tá? Aqui eu não pus uma D e uma P menor, e ali a D e a P não é maior, é a quantidade de antígeno. E eu vou te falar qual é o antígeno de cada uma. Então, com 2, com 4, 2, 4, 6 meses, 1 ano e 3 meses, é obrigatório a dose master. Então, a D, a T e a P sempre maiúscula. Mas a gente está falando da pertussis e a difteria corre junto, tá? Então, a difteria e a pertussis são maiúsculas. Tem muito mais antígeno do que o D e o P com minúsculo. Essa DTT com grandes doses, a última idade que você pode fazer isso é com 6 anos e 11 meses. Depois disso, você tem que diminuir a dose da difteria e da pertussis. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico é muito bom. E se você fizer a dose com antígeno master, você vai ter muito mais reação vacinal. Você entendeu? No SUS, até 6 anos e 11 meses, quando ele faz o segundo reforço, ele faz o DPT. A DPT tendo a P maiúscula e a D maiúscula. E isso confere mais reação. Já no sistema privado, a gente já trocou a DPT com 4 a 6 anos com um Dzinho minúsculo e um Pzinho minúsculo. Porque a gente sabe que o sistema imunológico vai conferir a proteção necessária e nós vamos ter menos reação. Tá bom? E com 9 anos em diante, aí sempre tem que ser com o D e o P minúsculo. Tanto que agora que eles liberaram a DTP, que a gente chama de DTP adulto, né? Porque tem menos antígeno no posto para grávida e tudo, é essa que eles estão dando. Não pode dar com muito antígeno, porque a reação é muito forte. Tá? Deu para entender? Sim. E aí, lembrando também que a DTP, ela não vem sozinha, né? Ela vem com pool, eu vou passar rapidinho, que não é esse objetivo, mas você vai ter a DTP. Você tem a hexavalente, que tem o combinado das vacinas, que também são contempladas na mesma idade, tá? Mas eu não vou falar disso agora, mas esse slide explica. Então, com 2 meses eu não faço a DTP, eu faço o hemófilos, a hepatite B e a polio junto, tá? A gente está falando da terça-feira. Aí outra diferença. A diferença da DTP com azinho e sem o azinho. O que quer dizer o azinho? A celular. O celular, quer dizer que não tem célula.
A Bordetella pertussis é uma bactéria. É uma célula que nem o Gui pintou para mim de rosinha. Ela é a Bordetella. Na vacina do SUS, o antígeno ele chama assim, vacina pertussis, esse nome que eles deram. Eles pegam a própria Bordetella, macera, e pega esse macerado e forma uma vacina, que tem lá proteína, várias proteínas da Bordetella e tudo. Você aplica no bebê, né, na pessoa, e com certeza tem antígeno pra caramba lá. Mas ela é mais reatogênica. Então, o que a tecnologia em vacina pensou? Se eu tenho uma vacina tão importante para o bebê, eu tenho que dar muito antígeno, porque a imunidade dele é muito fraca. Como que eu posso fazer de dar muito antígeno e pouca reação? Eu vou pegar a Bordetella e pegar apenas algumas proteínas dela, ao invés de pegar ela inteira, aquelas que mais conferem resposta imunológica, e coloco muita dose dela. E aí eu consigo dar a quantidade que eu preciso dar para o bebê e com nenhuma reação vacinal. Então é a acelular, não tem a célula, é sem a célula, acelular. Tá? Então o azinho, você vê que ele é sempre minúsculo. Ele não tem a ver com quantidade de antígeno, ele só quer dizer que ele é dessa tecnologia diferente, que eu vou mostrar agora, tá? Para terminar. Então, ó, imagina que a DTP é aquela que a gente faz com 2, com 4, com 6 e com 15 meses, tá? A D é contra a difteria. E ela é feita com uma proteína, que é o toxoide diftérico. Tem cerca de 20 unidades internacionais. Quando o D é grande. Olha a quantidade de toxoide diftérico quando o D é pequeno. É muito menor. É o suficiente para dar a resposta, para fazer o reforço sem dar tanta reação. Tá bom? O T, na verdade, não faz muita diferença. O tétano, em qualquer faixa etária, a gente imprime praticamente a mesma quantidade de antígeno, tá? Mas existe uma diferença da quantidade de tétano entre as vacinas privadas e particular. Mas eu nem devia ter colocado o T pequenininho, tá? O T sempre é grande, mas ele tem um pouquinho menos de antígeno na privada. Mas é acima de 20 unidades. É no mínimo 20 unidades. De 20 para 40 a gente não faz quase diferença nenhuma, tá? E por que faz um pouco? Por que eu tive que colocar isso, né? Por que então a nossa particular não tem 40 e pronto? Porque como no SUS a vacina ela é multidose, a pessoa tira, ela não vai tirar 20 unidades internacional, mas em ml ela tira entre 20 e 40. E como a nossa já vem envasada em monodose, a gente põe a dose que precisa, você entendeu? Mas o T nunca muda. Toda vez eu vou fazer o reforço do tétano, foi sofrer um acidente, preciso fazer o reforço do tétano, o T sempre vai ser grandão. É o D que é pequenininho, tá? Então o T não importa, não muda, é sempre igual. Agora o P. Olha o P quando eu faço com 2, com 4, com 6 e com 15 meses. E eu poderia fazer até no segundo reforço entre 4 e 6 anos. Não se pode dar essa quantidade acima de 6 anos e 11 meses. Não pode. Então ela tem 4 unidades dessa que eu chamei vacina pertussis. Ele pega a Bordetella pertussis, faz o macerado e no todo ela pega 4 unidades. Quando a gente faz a P maiúsculo na privada, ela não usa a Bordetella inteira. Ela usa 2 proteínas antigênicas, que é a hemaglutinina e o toxoide pertussis. No Pzão da gente, no P acelular, porque não tem a Bordetella, mas o P é maiúsculo, nós temos 25 microgramas de hemaglutinina e 25 microgramas de toxoide pertussis. E quando a gente faz o segundo reforço em diante, que é a Dzinho, Pzinho, olha a quantidade de Pzinho que tem. De 25 cai para 8. Então, se você perceber, nós temos 3 tipos diferentes de tríplice bacteriana. A DT-Pzão, a DT-Pzão acelular e a Dzinho-Pzão, a Dzinho-Pzão e Pzinho. Tá? Varia das cidades. Varia das cidades, tá? Então, quando você pega o azinho, só mostra que é outra engenharia genética, bem menos cetogênica.
porque ela usa muito menos antígeno para conferir a mesma quantidade de proteção. Mas o importante é assim, quando a gente olha na carteirinha e o P é grande, é porque ela tem muito mais antígeno. Ela não pode absolutamente ser feita acima de 6 anos e 11 meses. E nós, no privado, a gente já não faz nem no segundo reforço. Já faz no segundo reforço, a gente já coloca o Pzinho e o Dzinho menor. Tá bom? O que é um toxoide? É uma proteína, tá? Então, todas essas bactérias, a difteria, o tétano e a pertussis, a bactéria ela é capaz de produzir uma toxina. Então, o laboratório pega essa toxina, inativa essa toxina para não causar toxicidade quando você injeta na vacina, através de métodos físicos, químicos. Você inativa a toxina, mas você mantém as propriedades de proteína que ela é e propriedade de produzir anticorpo. Tá bom? Então é isso. Faço chamada oral ou não? E faço ou não? Se eu tiver que fazer uma vacina do tríplice bacteriana com 4 meses, quais são as vacinas que eu poderia usar? Estou com vacina por 4 meses. Deixa eu ver a cara dela. A de 4 meses eu poderia usar essa aqui? Eu tô em falta daquela, posso usar essa aqui com 4 meses? Não, você não vai produzir o nem existe. Sim. Porque como ela é conjugada, você não vai conseguir nenhuma conjugada dessa forma. Ela vem com o Dzão e o Pzão, tá? Lembra? O P é sempre grande, é sempre um Pzão, tá bom? Mas ela muda de 20 para 40, só privada, mas isso não faz diferença. Ela é sempre grande, tá bom? Tá? Agora, se eu tiver uma criança de 4 anos, eu posso usar tanto essa quanto aquela. Acima de 6 anos e 11 meses, nunca posso usar a grandona. Eu vou ler. O Programa Nacional de Imunização amplia o uso da vacina Dzinho, Tzão, Pzinho, que é uma tríplice bacteriana adulto. Ela chama tipo adulto. Tipo adulto quer dizer que o D e o P é pequeno. Tá? Em caráter excepcional e temporário. Ou seja, eles não vão abrir muito tempo, aproveitar agora. Não foi incorporado, né, no calendário. Né? Não foi incorporado. É para conter aquele modelo matemático que está entendendo que o bicho vai estourar, entendeu? Profissionais que atuam como doula acompanham, são aqueles que acompanham a gestante durante o período da gravidez, parto e pós-parto. Trabalhadores que atuam em berçários e creches, com atendimento de crianças até 4 anos de idade. É aí que a gente vai. Esclarecemos que os profissionais de saúde e parteiras convencionais, tipo eu, profissional de saúde, e as pessoas que trabalham, as enfermeiras que fazem, as parteiras convencionais que não são adoulas. O que eu, só resumindo, agora o SUS ampliou essa vacinação da tríplice bacteriana para profissionais que atuam como doula, trabalhadores que atuam em berçário e creche, onde a gente vai tentar fazer bastante, com atendimento de crianças até 4 anos de idade. Esclarecendo que todos os profissionais de saúde sempre fizeram parte, não é em caráter excepcional, qualquer um de nós pode ir lá e tomar, tá bom? E a dupla é a tríplice adulto. Sendo necessária, ok. E se faz é necessária a busca de profissionais que não estão vacinados. Eu mesma faz tempo que não tomo, tenho que tomar. A vacinação em caráter excepcional dos grupos indicados por essa norma são esses que a gente falou, tá bom? Claro. O que eu quero que vocês entendam, me façam entender que tem essa vacinação em caráter excepcional nos grupos indicados que eu acabei de falar, deve considerar o histórico da vacina DT e tétano. Isso aí ele quer dizer o seguinte: se a pessoa acabou de fazer a Dzinho e o Tzão por tétano, tem que ter um tempo para poder fazer de novo, tá? Eu até sei qual é esse tempo, eu já me falo já. Mas independente disso, todo mundo tem que ser vacinado. E aqui tem o ponto a ponto, estratégia de vacinação, entre aspas, rotina, tipo de dose D,
Isso no SIPN tem alguma coisa escrito, tipo de dose dele? Tem. Tá vendo? Isso aí, acho que é aí que entra a categoria. Sim. Para os profissionais que atuam como doulas, as doses deverão ser registradas na categoria Trabalhador de Saúde. Grupo de atendimento doula/parteira. Certo. Isso a gente tem que fazer aqui, se vier alguma doula, Sim. alguma parteira, tá? Tem que estar no SIPN Tem dessa forma. Tá. Para os trabalhadores que atuam em berçários e creches com atendimento de crianças até 4 anos de idade e não são da área de saúde, são os professores, as cuidadoras. As doses deverão ser registradas na categoria / grupo de atendimento, entre aspas, faixa etária. Vocês precisam fazer isso, tá? E por último, para os trabalhadores da saúde, as doses deverão ser registradas na categoria Trabalhador de Saúde, grupo de atendimento. Isso aqui a gente pode recortar e colar lá no nosso painel, tá bom? E daí fica mais... Tá bom? É isso que ela fez. Sim. A Nádia. Acabou, gente. Ficou alguma dúvida? Não. Não entrou, hein, no grupo idoso. Não. Né? Todos aqueles... Qualquer um tem que tomar, na verdade, né? A cada 10 anos, pelo menos. Então, aqueles parentes que... tem que ter uma distância de 2 meses, tá? 2 meses. Então vamos supor que o vovô tomou a tríplice adulto, porque o netinho nasceu. E aí ele nunca tinha tomado vacina do tétano na vida. Porque a vacina do tétano tem um esquema também, é isso que ele quis dizer. Então ele toma essa, depois de 2 meses ele toma a tesão, que é a dupla adulto, e depois de 6 meses de novo. Mas isso eu faço depois para vocês, tá? Ou seja, como que a gente tem que completar o tétano também nessa história, tá bom? Ok. E se ele já tomou o tétano ontem, porque ele se machucou e tudo, ele tem que esperar pelo menos 2 meses para fazer essa, tá? Ok? Certo. Então pronto. Eu tenho 2 perguntas. Então, ó, além, né, dessas doenças da difteria, do tétano, e além do então dessas 2, além do coqueluche, né? Porque você falou que nos bebês, né, quando eles tomam, o anticorpo dura 2 meses para coqueluche. E para essas 2? Também. Também? Por isso que já inventaram a tríplice bacteriana, porque elas se comportam como vacina, com o mesmo poder imunogênico e para a mesma faixa etária, entendeu? Por As isso que você não 3 vai doenças. encontrar a vacina da coqueluche separada. Sozinha. Entendeu? Porque toda vez que eu tô precisando tomar a vacina da coqueluche, provavelmente eu tô precisando tomar a vacina da difteria e do tétano, tá? E como da produção, isso talvez fosse mais econômico do que fazer separado, não existe ela separada. O que existe é separada, que a gente chama reforço do tétano, que o SUS esquece da coqueluche, deixa a difteria e o tétano juntos sempre. E é por causa do tétano, porque acho que eles não conseguem produzir a vacina do tétano separadamente. A gente tem o toxoide, o anticorpo pronto, quando a gente tem um machucado e tudo, aí eu tô com a vacina em dia. Então eu já dou o anticorpo pronto. Mas a vacina que produz anticorpo, ela não existe sozinha, tá bom? Ela sempre tá carreada. Tem mais uma pergunta. E sobre essas vacinas do tipo adulto, que é o DT grande PA, qual é a duração dos anticorpos para essas pessoas? Então, em média 4, 5 anos. Vamos supor que eu fiz a minha vacina, já faz uns 6 anos, mas eu não estou em risco dele, não está acontecendo a coqueluche. Eu não sou profissional de saúde, eu não sou parteira, eu não vou dar à luz e não vou ser avó, talvez eu não precise tomar. Entendi. Posso esperar 10 anos, mas a cada 10 anos precisa. Entendi. E antes de 10 anos, nessas situações como a gente está vivendo agora. Gravidez e tudo, tá? E faz parte do calendário de vacinação do idoso também, tá bom?